Bom, oi pessoal, tudo bem? Como conversamos, né? Eu fiquei de elaborar um material extra para vocês. Então, a gente inicia o nosso cafezinho da saúde mental com duas convidadas muito especiais, a Júlia Magna e a Juliana Andrade. A Juliana é enfermeira e a Júlia é psicóloga. Meninas, vocês se apresentem aí. Deixa eu colocar vocês na tela. Peraí, que eu não sou muito boa nas tecnologias. Acho que já está aparecendo. Bom, meu nome é Júlia, né? Como a Lara falou, eu sou psicóloga. Fiz a residência junto com a Lara e com a Ju, né? Foi um grande prazer estar aí com essas duas pessoas maravilhosas, como a Lara falou. Atualmente eu estou no mestrado na psicologia aqui na FJF. Pesquiso hoje em dia mais voltado para a área de álcool e outras drogas. E estou aí para a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre essa experiência com a saúde mental e mais especificamente com a residência. Pessoal, tudo jóia? Meu nome é Juliana. Também tive a oportunidade de dividir 2 anos de residência, né, com a Lara e com a Júlia, em diversos campos aqui em Juiz de Fora. Eu sou enfermeira. Estou no mestrado também, mestrado em enfermagem em Juiz de Fora, na UFJF, e na minha pesquisa de mestrado eu estudo saúde mental na atenção primária, né, mais relacionado com a enfermagem. Bom, gente, e aí como vai ser hoje, né? Como a gente vai estruturar aqui nosso bate-papo, nosso cafezinho? Primeiro, as meninas vão contextualizar um pouquinho da residência para vocês entenderem como se deu, né, na verdade, o programa de multiprofissional em saúde mental. A Ju acho que vai falar um pouquinho sobre isso. Em seguida, a gente vai trazer experiências em comum que nós realizamos, né, a partir de uma perspectiva multidisciplinar. Então, eu e a Júlia vai contar algumas experiências de oficinas que a gente fez juntas, eu e a Juliana também, e, por fim, a gente vai tentar trazer para vocês uma discussão sobre o território, tá? Então, vai ser aí dividido mais ou menos em 3 blocos, tá bom? Fica à vontade aí, Ju. Uhum. Falo para vocês um pouquinho sobre o programa de residência da UFJF, então, né? Como que funciona, como que ele começou. Ele começou a primeira turma entrou no ano de 2016. Todas as turmas são compostas por 3 assistentes sociais, 3 enfermeiros e 3 psicólogos. O processo de residência, ele é uma prova objetiva e uma prova de títulos acadêmicos. Você faz a prova objetiva, né, prova com questões fechadas, são 50 questões fechadas, e passando dessa prova, você vai para a prova de títulos. E na prova de títulos, a gente conversando aqui, achou interessante falar com vocês que são títulos acadêmicos. Ou seja, uma prova de residência, quando você for prestar, quando você for para essa fase, você não vai... a residência ela é direcionada para pessoas que acabaram de sair da faculdade, da graduação. Então, os títulos que vão ser cobrados são exatamente os títulos que vocês acumularam durante a faculdade. É aquele certificado de participação em congresso, em eventos. As notas do histórico também valem para a prova de residência, também pontuam na prova de residência. Enfim, é tudo que vocês vão acumulando durante esse processo. Se tiver a oportunidade de participar de ligas, de monitorias, também participem, que isso vai ser de grande valia para vocês no futuro, né? Se vocês tiverem interesse em participar do processo. A residência, então, é um período de 2 anos que articula a prática e a teoria. Se não me engano, são 80% de atividades práticas e 20% de atividades teóricas. E durante esse processo, e ao final desse processo, vocês vão ter o título de especialistas na área em questão. Na saúde mental, o programa da UFJF, atualmente, a gente tem uma turma que
vai finalizar em 2021, mas no último processo seletivo não abriram vagas para participar, né, para pessoas que tivessem interesse nesse programa de residência, ou seja, ele está descontinuado, ele teve uma pausa, então nesse momento ele está descontinuado. Não sabemos se pode voltar ano que vem, né? Interessante a gente ficar sempre ligado nisso, e tem programas de residência em saúde mental em outros estados, né? Tem no Rio, em São Paulo, enfim, vários lugares do Brasil. Ô, Ju, e nesse ponto aí é interessante, né, a gente chamar a atenção até para problematizar aqui, né, é claro que a gente não sabe dos pormenores, né, de como foi esse processo de fechamento desse programa, mas a gente sabe que foi reflexo de um contexto atual que a gente está vivendo, né, de conservadorismo, de ajustes aí macroeconômicos. Então, por exemplo, a gente tinha um problema, né, interno da residência em relação à carga horária disponível dos professores. Então, a residência em algumas faculdades era de fato um peso. Então, igual, por exemplo, o serviço social, que é aí o que eu posso falar, né? A gente tem um número de professores muito reduzidos, né, em comparação com a demanda que tem. Justamente por quê? Né? Porque não há concursos, os concursos demoram a ter, então a gente tem aí uma defasagem de mão de obra mesmo. E aí, claro que isso rebate na residência. A residência, ela demanda um tempo muito grande, uma dedicação muito grande. Então, por exemplo, no nosso departamento, tinha 3 professoras que ficavam por conta da residência, e necessariamente elas tinham que sair de outras atividades. E aí era um problema, porque tinha poucos professores, elas tinham que sair de outras atividades para fazer parte da residência. E aí, o que a gente sabe, né, assim, claro que de rumores, que aconteceu justamente por essa falta de disponibilidade desses professores, das faculdades no geral. E aí a gente tem que encarar esse fechamento desse programa não como algo particular, né, mas como reflexo aí de um processo que vem acontecendo mesmo, de sucateamento das universidades, enfim. Só para pontuar aí que esse programa, ele não fechou do nada, né, ele teve aí uma justificativa, vamos dizer assim. Sim, exatamente. Na enfermagem também compartilhamos de algumas dificuldades parecidas com o serviço social, e isso de não terem profissionais exclusivos, né, para se dedicarem às atividades da residência, isso impacta muito no nosso processo de formação até. Em quem que a gente pode recorrer quando a gente tem dúvida, quando a gente tem algum problema, alguma questão, alguma situação, se a pessoa o profissional já está lotado de demanda, como que ele vai te dar uma atenção plena, atenção que até mesmo que ele gostaria de prestar a você, né? Então, gente, acho que a Ju já fez uma explanação geral aí, então acho que ela comentou, né, que a experiência da residência, ela vale como uma pós-graduação, por mais aí que muitas vezes a gente fala, né, a gente acha até um pouco injusto, que uma pós que você faz online, né, ou que você faz aí presencial, apenas com atividades teóricas, vale o mesmo ponto que a residência, sendo que a gente está lá na labuta, né, 60 horas semanais, mas enfim, vale como para prestar concurso, por exemplo, sempre vai valer como uma pós-graduação. Acho que o que a Ju não comentou é que a gente, na época, né, teve algumas alterações, mas na nossa turma a gente rodava em 4 CAPs da cidade, então 6 meses em cada um. E aí, quando a gente estava num CAPS específico, a gente fazia uma participação também no HU. Então, de 6 em 6 meses, a gente trocava de campo. Esse processo mudou depois com a outra turma, mas era interessante porque tinha a possibilidade de a gente conhecer vários cenários. Então, por isso que quando às vezes eu comento, né, em relação ao CAPS AD, em relação ao CAPS I, porque necessariamente a gente passou em 4 CAPS. Então, era o AD, o I e 2 CAPS que a gente fala CAPS adultos, né? Um que pertencia até ao FJF, que a gente tem essa particularidade no município, e outro da prefeitura, que era destinado para pessoas adultas, né? Júlia, você quer complementar com alguma coisa?
Eu acho que é interessante a gente pontuar, né, que sobre isso que você falou, da gente rodar pelos CAPs, que é até por isso, por conta desse rodízio, que a gente não vai compartilhar experiências em conjunto de nós três, né? Porque a gente não esteve no mesmo campo, nós três. Apesar de a gente ter feito a parte teórica, né, juntas, e tá sempre ali trocando ideias mesmo, trocando material, né? Muitas vezes a gente não vai compartilhar experiências em conjunto de nós três por conta disso. Assim, a gente em alguns campos eu estive com a Lara, não estive com a Ju em nenhum dos campos, né? Então a gente. Por isso que a gente vai acabar ficando um pouco dividida nas nossas falas, né? Uma coisa que eu acho interessante também de falar sobre essa questão que a Ju comentou do currículo é que é até uma dica, assim, né, para quem tiver uma curiosidade maior ou tiver interesse em tentar, né, mais para frente a residência, é que, inclusive, se adiantar em relação a isso, né, de olhar os editais e ver o que pontua nesses editais, é uma das formas de você se preparar para esse caminho, né? Então, por exemplo, eu fiz praticamente de tudo, assim, na faculdade, assim, desde projeto de pesquisa, né, alguns ia muito também nessas coisas extras de palestra e tudo mais, empresa júnior, liga acadêmica, né? Inclusive a liga que foi a Liga de Saúde Comunitária, a minha turma foi a primeira turma dessa liga, assim, foi a turma fundante, né, entre aspas, dessa liga, e eu vejo que isso permitiu que a gente, porque é através dessa liga que a gente discutia muito sobre questões, por exemplo, relacionadas ao SUS, que foi uma das coisas que me motivou a tentar a residência. E além desse contato maior, foi através essa liga também contou ponto, por exemplo, para a residência. Então, deixar aí como um incentivo também para que os alunos também possam se movimentar nessa direção, né? Porque as ligas, elas têm uma característica de serem fundadas por alunos, né? Assim, claro que com apoio de professores, mas é algo que diversas faculdades, tanto federais quanto particulares, têm, né? E conta ponto tanto para o currículo do aluno quanto para a instituição, né? Então, deixar aí como incentivo. É uma dica aí, quem sabe a gente monta uma liga de saúde mental, né? Júlia, nossa, gente, nome parecido, meu Deus do céu. Mas acho que você podia até comentar que eu mesmo não sei, né? A função da liga, assim, porque eu nunca participei de liga na graduação. Geralmente eles promovem eventos, né? Tem grupos de estudo. Como que funciona, assim? Então, a liga, se eu não me engano, ela entra na parte de extensão, talvez. Acho que é extensão. Extensão, né? Se não é extensão, é ensino, mas acho que é extensão. O que eu vejo é que o que cada liga vai fazer vai ser um pouco diferente, até pelo momento que essa liga vai estar, né? Por exemplo, aqui na UFJF a gente tem a Liga de Saúde Mental, que é uma liga mais antiga, né? Tem outras ligas como de saúde da família, acho que até de saúde da mulher, tem uma diversidade bem grande, assim, de ligas. Essa liga que eu participei era o primeiro ano. Então, como era o primeiro ano, a gente ainda estava estruturando a liga, assim, tentando pensar qual que era o objetivo, o que a gente ia fazer. Mas o que eu vejo é que, geralmente, as ligas, elas tentam trazer um pouco dessa experiência mais próximo com esse campo, né, com a temática dela. Então, por exemplo, a Liga de Saúde Mental, os ligantes, né, que são os alunos que participavam da Liga, eles acompanhavam, por exemplo, alguns campos, né? Então, por exemplo, vocês devem se lembrar que no campus HU, por exemplo, tinham alguns ligantes, às vezes, acompanhando as atividades, né? Inclusive, alguma das outras residentes, né, a Nicole, por exemplo, ela passou pela essa liga de saúde mental, que foi o primeiro contato que ela teve, por exemplo, com a saúde mental, né? E aproximou ela dessa temática. E aí você pode tanto ter um acompanhamento maior desses campos, também produzir mais estudos, né? Então, assim, às vezes
ter as reuniões, aí você vai estudar mais sobre aquela temática e produzir eventos acadêmicos. Na Liga de Saúde Comunitária, por exemplo, a gente promoveu uma campanha na época de prevenção ao suicídio, então a gente foi lá para o HTS falar sobre os mitos e verdades sobre o suicídio, por exemplo, né? Além disso, peraí que eu me perdi um pouquinho no que eu estava falando. Aí a gente se implicou em estudar também essa temática, né? Entendi. Não, lembrei, a gente fez também uma palestra sobre o suicídio, assim, através da Liga. Então, além do certificado, por exemplo, da palestra, a gente também tinha o certificado de organizadora de eventos também, que para algumas coisas também contam. Entendi, é bem interessante. Outra coisa que você falou aí, que eu pensei aqui, gente, a gente tem um pouco, eu acho que, no geral, assim, né, quando a gente fala de residência, por conta de ser programas e instituições públicas, a gente meio que tem um mito aí de que só entra quem estudou em universidade pública, né? Tem essa junção aí. Você estudou na universidade pública e você, consequentemente, consegue entrar na residência. A gente tem a prova viva aqui, né, falando a Ju. A Ju fez faculdade numa faculdade particular e passou aí muito bem na residência. Então, acho que a gente tem que perder um pouco desse medo mesmo de achar, de ainda ter arraigado isso de que universidades privadas, né, universidades particulares, os alunos não têm capacidade de passar, né? É claro que talvez por desconhecimento mesmo dos programas, né? Eu acho que quando a gente está numa universidade pública, geralmente a gente acaba conhecendo, igual você disse, a questão da liga, da oportunidade de conhecer, né, a residência. Mas isso não é regra, né? Ju, se você quiser até falar um pouquinho aí da sua experiência, o que te motivou, assim, como que você ficou sabendo da residência? Uhum. Eu formei, né, eu formei na faculdade que divide fora, que é a Estácio de Sá, e na época, a disciplina Ô, gente, só um pouquinho que tá travando. Mental para o Ju, curso de só um minutinho que tá travando. Pera aí que eu vou conectar no meu celular. Era mais para o final, né? O curso de que funcionaria da seguinte maneira: os alunos que participassem desse projeto de extensão, eles iam desenvolver atividades nas residências terapêuticas. Para quem não conhece, a residência terapêutica são internadas durante longos anos. Foi quando eu estava na disciplina de saúde mental. Acho que melhorou, gente. Eu conectei no meu celular, às vezes é a minha internet. Pode continuar, Ju. A gente estava dizendo, né, sobre o que te motivou e você sendo de uma universidade particular, né? Como você ficou sabendo do programa? Uhum. Tá. Aí, durante a disciplina de saúde mental, surgiu a oportunidade de ter esse projeto de extensão em residências terapêuticas, onde os alunos que participassem desse projeto iam desenvolver algumas atividades de acompanhante terapêutico nas residências terapêuticas, que eram aos finais de semana, inclusive. Por que eu queria participar desse projeto? Primeiro, porque seria uma grande oportunidade de conhecimento. Outro, porque o projeto estava começando, então, como era um projeto que estava começando, isso é interessante, que acaba que a gente participa muito de como é que a gente vai montar, e isso é um processo muito interessante. Sim. E outra, porque tinha a oportunidade de ser aos finais de semana.
Eu não sei como é rotina de vocês, né? Mas quando a gente está na faculdade particular, muitas das vezes a gente tenta conciliar o trabalho com o estudo, o que fica um pouquinho pesado, mas no final dá certo. Aí eu optei, né, por participar desse projeto de extensão. Foi aí que eu me vi na saúde mental. Falei assim, nossa, é isso que eu quero. Foi o que me motivou a buscar mais questões de saúde mental, relacionadas aos estudos de saúde mental. E em um dos eventos, né, tem a semana de enfermagem, né, acredito que deve ter semana de serviço social, enfim, eventos acadêmicos que aconteceram na faculdade, um palestrante falou sobre a residência em saúde lá do HU. Aí que eu associei, né? Poxa, tem residência em saúde, vou acompanhar. Quando tiver mais para o final da faculdade, eu vou tentar a residência. E mais para o final da faculdade, eu fiquei sabendo da saúde mental, aí juntou a fome com a vontade de comer, então foi assim que eu cheguei aqui. Entendi. Bom, já que todas falaram, eu vou falar também qual foi a minha motivação. Então, gente, a minha motivação, na verdade, é bom pontuar isso, porque tem muitos alunos que falam isso em sala, né? Eu não tinha afinidade nenhuma com a área da saúde. Eu nunca me vi trabalhando na área da saúde, enfim, não gosto de hospital e tal. E aí, eu fazia estágio numa empresa, em Juiz de Fora, né? Eu fiz estágio durante 1 ano e meio numa empresa privada. E nessa empresa tinha a gente tinha um problema muito grande em relação a abuso de álcool. E aí, entre algumas ações que o serviço social fazia, né, a gente, na verdade, começou, a discussão da saúde mental ainda não estava, assim, tão em alta, tão em debate, e aí a gente começou a procurar, ver onde tinha possibilidade de tratamento no SUS e tudo mais. E aí, numa dessas procuras, a gente visitou alguns CAPs. Eu lembro que era eu e um outro estagiário, e a gente acabou visitando, se eu não me engano, 2 CAPs. E aí, a partir disso, falei, olha, gente, tem áreas da saúde que eu acho que eu gostaria de trabalhar, né, de participar. E aí, a partir disso, eu, né, me inteirei, acho que a nossa faculdade sempre foi muito próxima da residência, então eu já sabia que existia o programa de residência, os programas, né, e aí eu vi, entre os programas, tinha residência multiprofissional em atenção hospitalar, saúde do adulto, saúde da família e a saúde mental. E aí eu fiquei na dúvida entre saúde da família e saúde mental. Aí, por fim, eu me decidi e acabei fazendo em saúde mental. E, assim, foi onde também eu me descobri que hoje, com certeza, se eu pudesse, né, se eu fosse trabalhar na ponta, com certeza eu escolheria saúde mental. Eu acho que a gente fala muito isso, né? Eu acho que tem que ter afinidade, claro, não adianta querer trabalhar num espaço que a gente não se sente bem. E a saúde mental é muito particular, né? Exige aí profissionais criativos, que está lá no nosso código de ética, né? Acho que em todos os lugares, mas a saúde mental tem como pilar aí a criatividade, a singularidade. Acho que isso que me motivou aí, esse contato no estágio, que me proporcionou. Então, acho que é a oportunidade também de vocês, né? Tem algumas meninas que fazem estágio na saúde mental, a universidade ela tem parceria aí com a prefeitura do município, então boa parte assim, da turma já teve contato assim, com esses dispositivos. Bom, eu acho interessante, Lara, isso que você falou, né, da questão da saúde muito vista às vezes, né, nas nossas áreas como algo relacionado ao hospital. Porque realmente, assim, a saúde mental é muito diferente da saúde que você faz no hospital, né? Claro que, assim, eu não tenho um conhecimento aprofundado, né? Porque não é uma área que eu estudo, não é uma área que eu tenho tanto contato assim. Mas a gente fez alguns plantões, né, nos hospitais e tudo mais. Então, assim, a gente vê que o estilo quase até que o estilo profissional e o dia a dia mesmo, assim, é completamente diferente da rotina de um CAP e da rotina de um hospital. Né? E é o que você falou, assim, da questão do profissional criativo. Assim, eu não sei se vocês também têm essa percepção, mas eu vejo que na saúde mental acaba que você tem que reunir conhecimentos de áreas muito diversos para estar ali atuando. Assim, acho que toda área vai. Porque a gente tem muito essa impressão de que a gente se forma em caixinhas, né? Na psicologia, por exemplo, essa aqui é
hospitalar, essa aqui é psicologia escolar educacional, isso aqui é RH, né? Então, não, se eu for para tal área, eu não vou mexer com isso. E aí você chega na saúde mental e parece que isso te revira, né? Porque você está diante de um sujeito e que saúde mental é um conceito muito amplo, né? Saúde mental envolve muita coisa. Então, saúde mental envolve trabalho, saúde mental envolve família, saúde mental envolve estudo, né? Envolve saúde física também. Então, assim, acaba que você tem que lançar a mão de conhecimentos que estavam de diferentes caixinhas, né? Assim, se a gente pensar na nossa graduação enquanto uma caixa de ferramentas, acaba que a gente acaba usando ferramentas. Eu, pelo menos, usei de ferramentas de contextos e de coisas que eu aprendi na graduação de áreas totalmente diferentes. Então, por exemplo, acaba que a gente tem que saber um conhecimento lá da área de psicologia do desenvolvimento, mas também é muito interessante eu acessar o conhecimento da psicologia social comunitária, por exemplo, né? Eu acho que talvez você poderia até trazer um pouquinho, né, como a gente está falando para assistentes sociais, como que é isso, assim, para vocês, né, dentro da formação de vocês, se você também percebe isso. Na verdade, Júlia, na nossa área, a gente não tem essa divisão, né? É claro que assim, deixa eu me colocar na tela aqui. É claro que o que acontece? Se você está num determinado espaço, por exemplo, se o assistente social dá assistência, com total certeza ele vai trabalhar mais com mecanismos da assistência. O profissional, o assistente social da área da saúde, vai acabar trabalhando mais com dispositivos da área da saúde. Só que isso não quer dizer que o profissional tem que ficar dentro daquela caixinha, que a gente fala, né? A questão de você empurrar o serviço para outro setor, para outra, enfim, outra área aí. E eu sempre falo isso com o pessoal. Eu estou na assistência trabalhando, mas não quer dizer que eu não vou ter contato com as outras redes, se a gente quer fazer de fato um trabalho completo, um trabalho de qualidade. Então, necessariamente, um usuário que chega para mim com questões de saúde, eu vou ter que fazer o contato com a área da saúde, assim como a área da educação, né? Isso que caracteriza um trabalho aí completo e qualitativo. E aí, interessante de você falar isso do CAPS, a gente teve uma aula, eu falando justamente isso, né? Que ainda há muitos assistentes sociais na área da saúde mental não encontram o seu lugar. Eu acho que envolve diversas questões, né? A questão do saber biomédico, de ainda ser instituições dominadas aí pelo poder médico. A gente sabe que isso acontece. Só que não quer dizer que a gente tem que trabalhar na nossa caixinha. É importante, sim, a gente firmar o nosso lugar, entender o nosso lugar dentro da saúde mental, entender, sim, que vão acontecer situações que realmente vão demandar da gente algo que a gente não é capaz de realizar. Já dei o exemplo para o pessoal, né? A questão da terapia comunitária. É algo que isso não é realizado mais por assistentes sociais. Um dia foi. Hoje a gente tem outra perspectiva. Só que também não quer dizer... Oi? Né? Não é nem de capacidade, mas sim de atribuição profissional mesmo, né? Sim, é de aporte teórico mesmo. A gente está numa área que é majoritariamente psi, que a gente fala, né? Não que a gente não possa trabalhar subjetividade, mas desde que a gente entenda subjetividade numa perspectiva ampla, né? Mas a gente também não pode se fechar e falar, não, então o serviço social só pode ficar dentro dessa salinha aqui, tratando de direitos. Não é isso. É a partir do momento que você entende o que é direito e é uma perspectiva ampla de direito. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, eu lembro a importância da gente trabalhar em equipe, né? Você trabalhar com outros profissionais que lançam mão de mecanismos que às vezes não é tão comum para nós, não quer dizer que você está deixando de lado o seu fazer profissional. Eu gosto desse exemplo que na época eu falei assim, gente, o que eu estou fazendo aqui não é certo. E hoje eu entendo claramente como que é essa visão mesmo do serviço social, não entender o seu lugar e não entender os mecanismos que a gente tem. Eu lembro que a gente foi fazer uma oficina de sexualidade até, a gente vai falar um pouco dela. Eu acho que a Ju não estava nesse dia. Ou a gente repetiu a oficina em algum lugar, enfim. Eu fui com a Nicole. E a Nicole, para falar de identidade, que aí ficou para ela falar sobre, enfim, trabalhar a identidade desses sujeitos que estavam ali participando. Ela usou um poema, o poema do Severino. É Severino?
Acho que é Severino mesmo. E é um poema famoso, eu não me lembro o nome, talvez a Ju vai lembrar. E aí ela falava desse poema, e o poema, ele caracterizava quem era esse sujeito aí do poema, quem era essa pessoa, né? E na época eu falei assim, gente, se eu fizesse isso, se a profissão tivesse me olhando aqui e falar, nossa, ela está falando de um poema, e hoje eu entendo, né, que os mecanismos que a gente utiliza, como que eu posso, não é que ele não seja importante, a forma como a gente utiliza que é importante. Você utilizar um poema, que teoricamente está mais voltado para a área da psicologia, não quer dizer que eu, assistente social, utilizando um poema para falar de identidade, a minha atuação está sendo conservadora. Não sei se eu estou sendo clara, né? Não sei se vocês estão entendendo. Mas a gente tem muito isso ainda, sabe? O serviço social tem isso, assim, de não reconhecer o seu lugar e quando supostamente reconhece, fica dentro de uma caixinha. Falar, não, o meu fazer profissional está aqui. E a gente, infelizmente, dentro da saúde mental, a gente tem que romper com isso. Não quer dizer que ele vai virar bagunça, então eu vou fazer terapia lá no CACS. Não é isso. Mas a gente tem que sair desse lugar de engessamento da profissão, vamos dizer assim. Acho que aí é uma opinião particular minha, né? A forma como eu vejo. Mas eu gosto desse exemplo do poema por causa disso, porque na época eu julguei, falei, nossa, eu nunca faria dessa forma. E hoje eu vejo totalmente o contrário. A forma como a gente utiliza que é o importante, né? Você utilizar um poema, utilizar a própria dança, por exemplo. Eu lembro que tinha uma assistente social que a gente julgava muito, porque ela fazia oficina de dança. A forma como você utiliza a dança que é a questão. Às vezes você vai trabalhar uma música que tem uma letra importante, que vai gerar uma discussão legal, né? Isso que importa, a forma como você vai utilizar esses instrumentos, né? Não o instrumento em si. Acho que essa é a questão. Tá bom que eu falei demais. Você trouxe essa questão e eu lembrei muito da polêmica na época da Vanice com a oficina dos jogos. Que ela ficou no incômodo, né? Porque a gente chegou no CAPS e geralmente, no primeiro momento, a gente chegava e ia se inserir em oficinas já existentes, né? Depois a gente ia vendo ali a necessidade do campo, né? Que eu acho que isso é uma coisa importante também da gente falar aqui, não é você já chegar com a sua ideia e aplicar no campo, mas é você ir tentando sentir aquele campo, tentando realmente fazer uma avaliação de necessidades para poder ver se aquilo que você pensou lá na sua casa, totalmente fora de contexto, se aplica naquele contexto, se aplica dentro daquelas necessidades daqueles sujeitos e daquele território, né? Ou daquele campo específico. Mas aí a gente chegava, geralmente, já se inserindo em oficinas já existentes, e eu lembro que ela ficou dentro da oficina de jogos, por conta de horário, alguma coisa assim. E aí, inicialmente, isso causou um certo estranhamento nela, causou um incômodo, porque eu sou assistente social, eu vou ficar vindo aqui para jogar. Fazendo jogo, né? E aí eu comecei a conversar com ela sobre isso, e falei assim, olha, Vanessa, eu acho que a questão é o objetivo com que você vai usar esse instrumento, né? O objetivo da forma. Porque aí eu comecei a dar ideias para elas. Por que você não pega, por exemplo, e faz um bingo sobre a rede, né? Ou alguma coisa nesse sentido, assim. Porque o que acontece também é que a saúde mental, ela desafia muita gente nesse sentido. Quando a gente aprende as coisas de forma acadêmica, não adianta só a gente saber a teoria bonitinha. É importante que o usuário tem acesso aos seus direitos. Tá, beleza. Mas como que isso se traduz em prática, né? Como que isso se materializa no campo e como que eu faço o usuário do serviço entender o que é direito dele, né? Como que eu faço ele absorver esse conceito que eu aprendi lá na academia, né? E aí, às vezes, você vai ter que lançar a mão de recurso lúdico. E, às vezes, você vai precisar de jogar com o usuário. Né? Mas a questão é Exatamente. A questão é o que você vai fazer com esse jogo, né? Qual que é o tom que você vai dar para o jogo. Então, a mesma coisa um poema, né? O tom que eu vou dar para um poema, a forma como eu vou trabalhar um poema.
que eu, como psicóloga, e você, como assistente social, a Ju, como enfermeira, são formas completamente diferentes, né? Eu acho isso muito interessante também da gente falar. E eu acho que nesse ponto que é importante a atuação multidisciplinar, que acho que eu já falei isso também dentro de sala, né? A diferença dos trabalhos quando ele acontece de forma multidisciplinar. Porque eu acho que justamente para a gente ter ainda arraigado, né, dentro dessa caixinha, quando você trabalha com outro profissional, você vê possibilidades que você sozinha talvez não iria ver, né? Então, eu sempre falo, eu acho que definitivamente os trabalhos que a gente realizou, se eu tivesse feito sozinha, né, ou com outro assistente social, eu tenho certeza que não teria sido da forma que foi. Justamente porque esse fazer profissional com outras áreas possibilita experiências novas, né? Acaba que poderia até ter acontecido de eu fazer com assistente social e também ser ótimo, né? Mas eu acho que é muito importante quando a gente quebra esse gelo e trabalha com outros profissionais, né? É claro que às vezes a experiência não vai ser boa, mas na minha particular, eu sempre considero assim o sucesso dos grupos por conta desse trabalho multidisciplinar, né? Desse trabalho interdisciplinar que a gente chama. Bom, gente, acho que a gente... Ju, você quer fazer alguma ponderação? Não, eu acho interessante, há um tempo eu vi uma frase, né, por aí, que quem sabe só de saúde mental, nem de saúde mental sabe. Então, se você se resume, né, eu acho que é o que ilustra as experiências, a gente se resume à prática da saúde mental, só saúde mental, nem de saúde mental a gente sabe. A gente tem que sempre buscar essa intersetorialidade, né, para então atender a integralidade do sujeito, porque ele não é só um transtorno mental, ele não é só uma doença, né? Ele é uma pessoa que ele tem direitos, ele é uma pessoa que tem necessidades, ele é uma pessoa que tem vontades. Eu acho que a gente tem que estar muito atenta para essas questões todas, e se a gente não ficar atenta para isso, para ir além, se a gente ficar cerceando nossa prática, a gente não vai conseguir prestar uma assistência que a gente gostaria que fosse. É isso. Com certeza, eu acho que um pouco do que a gente fala, né? Muitas vezes esse usuário ele vai ser encarado como um usuário sem corpo, né? E aí o que prejudica, de fato, o tratamento. Tem vários casos aí, eu já contei dentro da sala de aula, né? Às vezes de usuários que eram internados por conta de crises, supostas crises, né? Por conta do transtorno, e às vezes era uma dor de dente, uma dor de barriga, né? Enfim. Bom, gente, acho que a gente podia ir para o segundo bloco por conta do tempo, e a gente vai trazer um pouquinho sobre as nossas experiências em comum. E aí a gente selecionou, acho que duas ou três. Por qual vocês querem começar, gente? Fique à vontade aí. Vocês podiam falar da oficina de sexualidade, né? Já que ela já foi citada, e aí depois a gente vai falando das outras. O que vocês acham? Beleza. Pode ser. Uhum. Pode falar, Ju. Vamos começar, então? Então, tá bom. Falar um pouquinho sobre a oficina de sexualidade que a gente fez. Foi eu, a Lara e mais a Nicole, né, uma psicóloga, também residente. E como que foi, né, essa oficina? Primeiramente, quando a gente pensa em sexualidade e saúde mental, é uma coisa que muitas pessoas acham que são dicotômicas, né? Que estão cada uma para um lado. Fala assim, nossa, o que é isso? Não pode isso, não, porque ele é hipersexualizado. Tem sempre essa frase, sempre essa fala que é uma fala que realmente não remete, né, ao longo da disciplina. Eu acredito que vocês vão compreender melhor isso, mas não remete, né? E muita gente fala, né? O senso comum fala isso, né? Que o louco ele é hipersexualizado e tudo. Não, vamos lá, vamos trabalhar a sexualidade. A gente deu continuidade numa ideia, né, de outros residentes que estavam, que perceberam que tinham muitos casais dentro do CAPS, tinham muitas pessoas que namoravam. Então, vamos tentar fazer essa oficina, né? Aí teve uma média de 6 a 8 participantes na oficina, dentre homens e mulheres.
tinham também pessoas com que não expressavam, né, mas diretamente, assim, no grupo, mas que a gente sabia que tinham outras opções, de diversas opções, orientações sexuais, e tinha também algumas que eram um pouquinho mais conservadoras, que eram mais... Sim. As coisas assim, mais... o que a pessoa achava que era certo, né? O que estava na cabeça dela que era certo. Então, logo no início, no primeiro encontro, a gente, só voltando, um pouquinho antes do encontro, a gente conversou com todas as referências técnicas dos usuários que a gente pensava em convidar, para conversar se seria uma boa proposta também, porque a gente sabia que é um assunto delicado de ser abordado. Então, a gente conversou antes com as referências técnicas, né, porque a gente tinha acabado de chegar no serviço, a gente conhecia pouco dos usuários. Então, a gente conversou, fez o convite para os usuários participarem da oficina, e no primeiro encontro, a gente tentou definir alguns acordos, né? Alguns acordos dentro de como seriam os encontros, né? Pessoal, olha só, aqui vai ter essa proposta, vai ser assim, o que seria interessante, sempre tentando buscar de uma metodologia ativa, buscar deles o que seria interessante e tentar direcionar também um pouquinho, né, para que dentro da oficina tivesse um espaço de respeito à opinião do próximo, de compartilhamento de ideias, de sigilo, né, de tudo que a gente conversasse lá dentro daquele ambiente, permanecesse naquele ambiente. Então, esse primeiro encontro foi isso. A gente percebeu, então, a gente teve uma dificuldade, que foi o espaço. O espaço dentro do CAPS, e assim como vários outros dispositivos de saúde, que a gente sabe, unidade básica de saúde, e são espaços muito reduzidos. Às vezes tem uma sala, aí é uma sala dentro de outra sala, que você tem que entrar na sala para chegar no outro lugar, para sair, é bem complicado. Então, a nossa estratégia para lidar com isso, com essa questão do espaço, foi buscar uma sala dentro da igreja que ficava próximo ao local do CAPS. Coisa de nem 5 minutos a pé. Essa sala, é importante a gente dizer também que é uma sala dentro da igreja, é um espaço público, não teria nenhuma relação de cunho religioso, né? A gente deixou isso claro para os usuários, porque também tinha usuários de diversas religiões, né? Cada um com a sua opção. Acho que nesse sentido, Ju, é interessante a gente falar, né, que já que a gente vai falar de território, né, a gente tinha um problema de espaço dentro do CAPS, não que a nossa luta por uma casa melhor, né, por um espaço melhor, maior financiamento do CAPS, deixou de existir, mas naquele momento a gente tinha que realizar uma oficina de uma maneira ética, de modo que as pessoas se sentissem à vontade para falar. Então, a gente lançou mão no território, né, o que esse território poderia oferecer para a gente, né, um espaço. E aí, entre os espaços que a gente pesquisou na época e tentou arrumar, o que foi possível foi a igreja. E era até um padre bem bacana, né, Ju? Sim. Ele nunca entrou para saber o que a gente estava falando, nada disso. Ele literalmente cedeu o espaço. Eu acho que é uma das funções também de uma igreja dentro de um território, né? Se a igreja tem essa função de comunidade, ela também pode ceder espaço, igual aqui na minha cidade. Sempre tem coisas no salão que é da igreja. Então, não tem nada a ver com a igreja em si, com o que é discutido na igreja, qual religião e tudo mais. Mas, literalmente, eles cederam um espaço para a gente. Então, era um espaço muito bom, onde a gente tinha privacidade. Eu acho que se não fosse por conta desse espaço, muito provavelmente a oficina não caminharia da forma que foi, né, Ju? Por conta de, no CAPS, ter muita circulação de pessoas, né? Acho que por isso que a gente optou por ser lá na igreja, né? Nessa sala da igreja. Sim, com certeza. Foi as metas que a gente tem, né? Qual que é a meta a curto, a médio e a longo prazo? O que a gente precisava para aquele momento é o que dava para fazer, mas como a Lara disse, a gente não parou de questionar, que a gente precisa de um espaço melhor, né? A gente até, usando o espaço da igreja, a gente mostrou que
com mais espaço, quanta coisa a mais a gente podia fazer, como que a gente poderia melhorar a assistência que a gente prestava. Então, a oficina de sexualidade foram 9 encontros. Desses 9 encontros tiveram um tempo assim de uns 1 hora e meia cada um, basicamente. A gente começou, né, com o primeiro encontro, o que é sexualidade, né? Levamos algumas perguntas disparadoras e levantamos discussões sobre o tema. Quem conduziu foi a psicóloga. No segundo encontro, a gente falou sobre corpo, autoestima e identidade. Durante esse encontro foi até o que a Lara comentou um pouquinho já, né, sobre o poema, né, que a psicóloga levou para a gente trabalhar a questão do corpo, da autoestima e da identidade. E foi compartilhado esse poema para cada um descrever as suas características físicas. No terceiro encontro, a gente falou por dentro e por fora, né, como que era o sistema reprodutivo masculino e feminino. Esse foi eu que conduzi, né, como enfermeira. E não foi... a gente pensou em levar algumas peças para identificar, para mostrar para eles como que é? Sim, pensamos. Mas não pensamos nisso como a principal estratégia. A gente primeiro começou, né, começou falando com eles, né, como que são as mudanças do corpo, como que acontece cada mudança, que fase que vocês percebem mais mudanças no corpo. Alguns falaram adolescência, outros falavam na fase idosa, né, cada um com a sua percepção. Depois, teve um encontro sobre gênero e orientação sexual, foi uma dinâmica que a Lara conduziu, começando falando sobre a questão, né, o que é de homem e o que é de mulher, né? O que é construído pela sociedade, ser de homem, o que é construído pela sociedade como ser de mulher. Ah, limpar a casa de mulher. Tá, mas por quê? Vamos conversar sobre isso? Por que é assim? Por que o homem não pode limpar a casa também? São de premissas muito do cotidiano, muito do que acontece no dia a dia, muito do que eles têm acesso para a gente conversar sobre isso, porque não adianta a gente chegar também numa oficina levantar temas interessantíssimos e super complexos, que eles vão sair de lá e vão... O que eles vão ter aprendido disso? O que eles vão ter... o que vai ter internalizado? A gente tem que realmente direcionar a nossa linguagem para eles. Às vezes, a gente vai ter uma linguagem super técnica que uma pessoa vai compreender, com certeza. Tem pessoas de vários universos dentro do CAPS. Mas a gente tem que sempre perceber, eu acho que isso é uma coisa muito importante, a gente sempre perceber como que está a nossa fala dentro da saúde mental, não só dentro da saúde mental, mas como qualquer usuário que a gente atenda, que a gente converse, que a gente compartilhe um tempo com. Depois, no quinto encontro, foi uma dinâmica que eu fiz sobre infecções sexualmente transmissíveis, né, as doenças sexualmente transmissíveis, e foi bem assim, né, levei alguns materiais, coloquei em cima da mesa, vamos lá, sobre AIDS, vocês conhecem AIDS, né, alguns já conheciam, não conheciam, a gente foi conversando sobre isso, e levantamos as questões, tá, se usar esse sabonete aqui, pega, não pega? E fomos conversando sobre isso. O sexto encontro, sobre métodos contraceptivos, né, para evitar a gravidez. Haviam usuários, sim, com vida sexual ativa. Haviam usuários que tinham um comportamento, assim, que não utilizava camisinha, né, que a gente chama de... que quando tem esse comportamento, a gente chama que é um comportamento de risco. E a gente levou vários métodos contraceptivos, mostramos para eles, eles pegaram, eles palparam, eles colocaram lá como que usa uma camisinha, como que é esse método. Então, foram questões assim, palpáveis, para eles segurarem, para eles mexerem. O aborto, direitos sexuais, reprodutivos e violência sexual foi o sétimo encontro. A Lara levou um vídeo muito bacana para eles, que falava de uma maneira muito didática, muito direta e objetiva de como que está relacionado, né, o aborto, direitos sexuais reprodutivos, a violência sexual. E ao longo da oficina a gente percebeu
que haviam questões que não foram abordadas, mas que eram difíceis também de a gente chegar até essas questões, né? A gente programou o 8º encontro com formas de exercer a sexualidade. Uma roda de conversa para a gente resgatar o que a gente tinha abordado na oficina, nos encontros anteriores, e sempre incentivando também que alguns pontos que as pessoas expressavam nas rodas de conversa, na oficina, durante a oficina como um todo, que elas deveriam sim ser levadas às consultas médicas, porque esse tema ainda é visto como um tabu, e enfrentar um médico, né, muitas vezes, é um desafio tremendo. O médico vai falando, a pessoa chega e fala, ok, beleza, tomar remédio aqui de manhã, de tarde, de noite, e sai de lá com essa ideia. Mas a pessoa não expressa... Nesse sentido... Gil, tá me ouvindo? Interessante nesse sentido que eu lembrei, né, da questão da medicação, muitas vezes a gente não entendia por que o usuário parava de tomar a medicação. E a gente descobriu na oficina que muitos deles paravam porque causava disfunção sexual, né? Não sei se é nem esse nome que usa, mas causava impotência. Eu lembro especificamente de um usuário que falava, eu não tomo mesmo não tomo não, porque eu fico broxa. Então, questões muitas vezes que o médico e a equipe não identificavam, porque esse usuário nunca ia falar isso, na oficina foi possível. Tanto é que depois, né, não sei se você vai falar, depois surgiu a possibilidade de trabalhar isso também, né? A gente até tentou uma parceria aí com os psiquiatras para ver se eles falavam um pouco sobre isso. É um assunto delicado, porque a gente tem dois lados aí, né? Um lado que realmente eles têm a necessidade da medicação para controlar, né, os efeitos aí de um possível transtorno, e a gente tem o lado que realmente esses medicamentos causam efeitos colaterais. Então, era um tema bem difícil para a gente trabalhar. Mas interessante, assim, que o grupo proporcionou levantar questões que eu tenho certeza que eles não falariam em outro espaço, né? Ele iria chegar para o médico e falar que eu não tomo remédio não porque eu fico broxa. Claro que ele não ia falar isso, né? Foi um contexto onde a gente já vinha trabalhando essas questões, até mesmo a oportunidade deles falarem, né? Acho que isso foi bem interessante, assim, que eu me lembro dessa oficina, acho que... e era muito engraçado, né, Ju? Porque saía cada coisa, alguns usuários, eles tinham uma vinculação muito forte com a igreja, né? Nem lembro exatamente que igreja, mas com a religião como um todo, né? Então, várias questões, eu lembro de um usuário especificamente, que falava que homem que não pode limpar a casa mesmo, que está lá na Bíblia, né? Então, várias questões aí os valores morais mesmo que eles carregam, eles levavam para as oficinas, e às vezes gerava polêmica, aí um respondia, outro rebatia, enfim, foi bem interessante, assim, a gente perceber que os usuários, eles carregam valores morais e eles reproduzem isso, né, no cotidiano. Eu lembro que algumas situações que a gente teve que conduzir em relação a falas preconceituosas, principalmente no dia, né, do encontro sobre orientação sexual, e a gente sabia que tinha uma pessoa no grupo que tinha uma orientação sexual, né, não sei como fala, do mesmo sexo, né, do mesmo gênero. E essa pessoa não se manifestava. A gente sabia que ela não iria se manifestar, mas a gente sabia que incomodava falas preconceituosas de um outro usuário. A gente teve que fazer todo um trabalho aí de formiguinha para tentar conscientizar, né? Eu lembro que a gente chegou a levar leis que citar leis que hoje é crime você ofender, né, por conta da orientação sexual e de gênero, enfim. Mas era muito engraçado, né, Ju? Foi muito divertido. Né? E eu acho que interessante de tentar, né, de criar, né, que a gente efetivamente criou, de criar esse espaço, um espaço dialógico, né, com discussões democráticas, toda essa construção, esse compartilhamento, né, esse compartilhamento que a oficina oportunizou, a gente tentar levar para eles que a sexualidade não é só sexo, né? Era um outro desafio também, né? Sexualidade
tem outras formas de exercer, não é apenas o sexo, né? E a importância, com certeza, de discutir, de debater isso, de conversar com o médico. Isso é uma questão que você quer, que está te incomodando em relação à medicação? Então, vamos conversar, vamos ver se tem outra medicação, vamos ver se tem outro modo, para não prejudicar o seu tratamento e para você ter prazer na vida, né? Para você continuar tendo prazer nas suas atividades de vida. Sim. Pode dar encaminhamento, Ju, para a próxima experiência? Deixa eu ver aqui. Claro. Oi? Tá me ouvindo? Sim. Ô, Júlia, você quer falar da nossa experiência ou eu falo em seguida da Oficina Saúde Sem Fronteiras? Eu acho que eu posso falar, não sei o que você prefere. Tanto faz. Pode Tá. falar, então. O que eu acho interessante, antes de falar dessas experiências, é pontuar algumas questões que eu acho que são norteadoras, né, dessas oficinas que eu vou comentar agora. Acho que a primeira delas é a questão do conceito do psicossocial, né? A gente pensa que a saúde mental, o nome que ela tem é atenção psicossocial, né? E eu acho que é importante a gente entender esse conceito não como uma junção de dois conceitos, né? Não só como uma junção de fatores psicológicos e fatores sociais que influenciam naquele sujeito, mas no sentido de que a subjetividade ela é produzida e produz essas duas coisas, né? Então, tanto o que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, a gente vai ter um recorte na saúde mental dessas questões de gênero, de classe, de raça. Então, a forma como a nossa sociedade é constituída, ela vai necessariamente constituir também suas subjetividades, né? Claro que em cada um isso vai tocar de uma forma. Mas estou querendo dizer isso porque esses três temas, eles acabam passando muito pelas oficinas que a gente traz, né? Que eu acho que, inclusive, enquanto eu ouvi a Ju, eu fiquei pensando que a gente gostava da polêmica, né? A gente gostava de uma polêmica. Então, assim, e a gente precisa de entender esse sofrimento mental não só a partir de um DSM, né, que também é importante a gente entender essas categorizações, mas entender esse adoecimento como um adoecimento sócio-histórico, como um adoecimento psicossocial mesmo, né? E aí eu tô falando isso tudo para a gente poder falar um pouquinho sobre duas oficinas, né? Uma delas é a oficina de raça, sobre raça, né? Não a oficina de raça, mas sobre racismo, na verdade, que eu e a Lara fizemos juntos, que eles deram nome como Oficina Preto no Branco. E por que essa oficina, né? A gente vê que o racismo, ele é algo histórico e estrutural no nosso país, né? E que vai ter implicações diferentes para cada sujeito, né? Isso vai bater, né? Vamos dizer assim, isso vai bater para cada sujeito de uma forma, né? E por que não falar disso se é algo que a gente vê que afeta a saúde mental das pessoas, né? A população negra é a população que mais morre, por exemplo, de violência, né? Assim, então, isso e não só de violência, mas desse preconceito, mas isso afeta grandemente essa população e essa saúde mental dessas pessoas, né? A gente via também que no CAPS, por exemplo, a gente não fez um levantamento concreto disso, mas na nossa experiência a gente via que a maior parte dos usuários do CAPS eram negros, né? Eram homens negros. Então, por que não é à toa, né? Não é porque os negros usam mais drogas no sentido utilizando de uma perspectiva biológica para essa explicação, né? Mas uma explicação sócio-histórica, né? Desse adoecimento, e também não é só um uso, né? Por que é um uso problemático específico dessa população, né? Quais são as relações que tem quando a gente junta, né, todas essas peças desse quebra-cabeça. E aí eu e a Lara, a gente propôs essa oficina um pouco polêmica. Por que polêmica? Porque
certas coisas, como a Ju falou da questão da sexualidade, certas coisas algumas pessoas às vezes querem silenciar, né? Querem silenciar porque é algo difícil de ser falado. E não só falado, mas porque é algo difícil de ser mudado. Porque quando eu responsabilizo o sujeito, quando eu falo, não, toma essa medicação aqui que você vai melhorar, é mais fácil, eu jogo para o sujeito, né? Agora, quando a gente vê que é algo mais social, é difícil de mudança. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente falar sobre certas coisas para poder potencializar aquilo e criar também essa sensação de você legitimar emoções, né? De você legitimar experiências, né? E sofrimentos. Então, a gente propôs essa oficina. Eles que escolheram esse nome, né? De Oficina Preto no Branco. E a gente trabalhou diferentes temáticas, assim. Inicialmente, contextualizando um pouquinho do preconceito, né? Do racismo no Brasil, as diferentes formas de racismo, e assim, eles traziam muitos relatos, assim, de serem perseguidos no mercado, né? E aí a gente tentou trabalhar também formas de lidar com racismo, e eu achei interessante, assim, porque a gente precisa entender que o CAPS, ele é uma amostra da sociedade, né? Porque eu acho que quando a gente está na faculdade, a gente, não sei, eu tinha essa sensação, assim, que quando eu chegasse no serviço de saúde, as pessoas iam pensar, elas não iam pensar de forma preconceituosa, né? E não, por ser uma amostra da sociedade, muitos funcionários às vezes vão ser preconceituosos, né? Os próprios usuários, né? A gente até discutia através da oficina a oficina Preto no Branco, a gente percebeu que existia muito um machismo também dentre os próprios usuários do CAPS. Mas o que eu ia comentar é que a gente achou interessante até que dentro de um dos usuários, por exemplo, da oficina, né, de um dos participantes da oficina, uma fala, ele é negro, e uma fala contra a questão das cotas, por exemplo, né, assim, não, mas eu acredito que eu e um branco a gente tem a mesma capacidade. E aí a gente foi problematizar, né, essa questão de que não necessariamente é uma questão de capacidade, que não é por isso que vem as cotas. E aí a gente fez toda uma dinâmica com eles, até a gente utilizou até de um vídeo que tem no YouTube, que é aquele vídeo que as pessoas ficam numa linha, e aí para poder demonstrar a questão da meritocracia, né, assim, de se você estudou tantos anos na escola pública, dê um passo à frente, né. E até que foi uma temática que não foi a gente que tinha pensado até então, mas que apareceu no grupo, né? Você ia falar alguma coisa? Eu também lembro de uma frase, Júlia, que me marcou muito, assim, você vai lembrar quem é. O mesmo usuário, ele sempre pontuava, ele sempre participava dos grupos e sempre no final ele pontuava, mas eu não sei para que vocês estão falando disso. E na época eu fui anotando, né, as falas, porque eu pensei em transformar isso em trabalho e tal. E eu lembro eu tenho anotado isso, né? Acabou que eu fiz sobre a oficina, o meu trabalho de residência, e ele falou, né? Não é bom falar disso, porque isso mexe com a mente da gente. Então, por mais que esses usuários, né? É claro que a gente não estudou aí cada caso por caso. Por mais que eles chegaram no serviço por outra questão de saúde, né, pelo uso abusivo de drogas, e por mais que esse racismo que eles vivenciam não é algo principal aí nesse suposto transtorno, é fato que o racismo ele traz consequências psicológicas mesmo, né? Isso não aparece de uma forma explícita, mas uma fala dessas, isso revela muita coisa, né? Por que o não falar? Porque mexe, né? E ele sempre falava isso. E o mais interessante, ele sempre pontuava isso, mas ele participou de todos os encontros, Sim, né? Isso que eu ia falar. E eu lembro que no último dia, ele ainda assim, eu acho que vocês não deviam de falar disso, foi muito bom, mas não devia falar disso. E aí eu lembro a gente falando, mas é importante a gente trabalhar, eu tenho certeza que um dia você vai lembrar da gente e vai falar assim, eu aprendi muita coisa, eu problematizei muita coisa, mas até o último dia ele falava, não tem que discutir sobre isso, porque isso não é importante, né? Acho que marcou. Sim, e eu acho importante também a gente falar sobre essa oficina, porque eu acho que foi algo que angustiou a gente também, né, Lara? Porque são coisas que às vezes a gente não vai ter resposta,
né? Eu não tenho uma resposta para como que combate o racismo, assim, de forma muito pragmática, né? A gente até tentou, na época, estudar sobre isso, né? E aí o que a gente sinalizou muito para eles foi a questão de participação de movimentos sociais, participação nos próprios... Como é que chama? Não é comitê, nas assembleias, né? Assim, para que essas participações mais políticas mesmo, para que isso... E também da questão do coletivo, né? Porque eu passando pelo racismo sozinha é uma coisa, né? Não que eu passe, né? Mas assim, uma pessoa passando pelo racismo sozinha é uma coisa. Uma pessoa passando pelo racismo e compartilhando isso com alguém e fortalecendo essa questão, né? É outra, diferente. E aí, no final, né, para não me delongar muito sobre essa experiência, mas no final a gente fez um dia de um evento cultural de valorização da cultura afro. E assim, foi incrível, assim, porque mobilizou, acho que o serviço inteiro, né, de certa forma, por mais que a gente que estava engajada, que estava dando aí o pontapé, mas eu sinto que o serviço se movimentou naquele dia. A gente levou o teatro, né? Que eu sinto que o teatro eles não absorveram tanto, porque tinha muitas ironias, né? E tinha uma questão de interpretação, assim, algo um pouco mais elaborado. Mas a gente levou também uma roda de capoeira e a dona Denilde, que é uma senhora muito conhecida que a gente fala para falar um pouquinho da experiência dela. E assim, o CAPS, às vezes a gente tem esse conhecimento, eles não participam de nada. E esse dia eles participaram muito, muito mesmo. E foi interessante, assim, até que os funcionários mesmo do serviço também entraram, né? O pessoal dos serviços gerais participaram da roda de capoeira, por exemplo. E reforçando, acho que tem que ter mais isso, tudo mais. Um usuário que quase não participava também participou, né? Claro que foi algo mais lúdico, mas é algo mais lúdico, mas com um porquê da gente estar fazendo, né? Porque quando a gente valoriza essa cultura, quando a gente traz essa questão das raízes mesmo, assim, a gente traz um pouco dessa questão da identidade, né? Quem sou eu? Quem sou esse nosso histórico, né? E eu lembro também, Júlia, que no final surgiu até uma demanda, e eu não sei, acho que por uma questão burocrática mesmo, mas enfim, poderia ter até acontecido, não sei se aconteceu, né? Eles queriam uma oficina de capoeira, lembra? Sim. Surgiu essa ideia, mas aí eu não sei como se deu isso depois, né? Eu acho que tinha uma questão, mas quem que vai ensinar e tal, mas eles demandaram uma oficina de capoeira. E é interessante isso também, né? Como que as coisas vão surgindo, porque ali, por exemplo, se tivesse acontecido isso da capoeira, mas não é lugar do CAPS, porque tem isso também. É interessante a gente pensar que essas atividades culturais, elas não devem ser centradas no CAPS, né? Não é função do CAPS promover atividades culturais. Até porque quando a gente fala de projeto terapêutico singular, né? E quando a gente vai falar de território, esse sujeito ele tem que estar no território, então que ele participe de atividades culturais para fora desse CAPS, né? Isso é que é reforma psiquiátrica, isso que é luta antimanicomial, não é um sujeito ficar preso no... Agora, ao invés de ficar preso no manicômio, fica preso no CAPS. Não é essa a ideia. Então, por exemplo, essa questão da capoeira, ainda que não fosse acontecer dentro do CAPS, era algo que poderia ser visto dentro de um projeto terapêutico desses usuários, né? E é interessante porque aí a gente consegue, acho que a gente conseguiu trazer coisas um pouco mais que realmente eles gostavam, né? Que eles se interessavam, porque tem isso também. Às vezes a gente vai muito com coisas nossas para o campo, né? Porque a gente também não consegue, às vezes, pensar tão fora da nossa subjetividade. Mas ali naquele momento, quando a gente faz essas coisas, a gente dá abertura para que eles possam demandar, para que a subjetividade deles também possa aparecer e auxiliar a gente nesse projeto terapêutico, por exemplo, né? Que o projeto terapêutico é algo totalmente do sujeito. E aí, emendando nessa... Posso emendar na outra? Na do mais trabalho? Então, eu estou pensando aqui por conta do tempo.
A gente começou 3h30, não foi? Uhum. Eu acho que a gente podia, Júlia, talvez passar já para o território, e aí, se surgir alguma coisa, você comenta da oficina, né? Tá. Tanto a que a gente iria comentar, quanto essa outra. Sobre o território, gente, eu já fiz uma explanação em alguma das aulas sobre esse conceito. Então, é um conceito que vem principalmente de um pensador aí, que é o Milton Santos, muito utilizado, uma referência nacional para a gente aí, ele que traz esse conceito de território. O conceito de território é muito utilizado na área da saúde como um todo, né? E principalmente na área da saúde mental, essa ideia de territorialização, ou seja, o CAPS ele tem uma área aí é descrita, né? Então, os CAPs eles são subdivididos, eles deveriam, né, estar nesse território. Então, quando a gente fala de território, eu já falei um pouco sobre isso, ele necessariamente ele expressa relações de poder. É isso que o Milton Santos fala. Ele fala que esse território, ele não é um território apático, um território imutável. É um território que está em constante mudança, está em constante movimento. E ele também é um território que é disputado, ou seja, existem relações de poder ali naquele espaço e que necessariamente acompanha aí a dinâmica da sociedade, né? Então, essas relações, se são relações de disputa de poderes, a gente tem que entender qual que é esse lugar aí do território no tratamento. Quando a gente traz isso para a saúde mental, né, a gente tem muita ideia do território se limitar apenas no que aquela determinada região tem de dispositivos, né? Então, geralmente, quando a gente fala assim, vamos então traçar qual o território da região sudeste. Qual que é o território? Tem uma igreja, tem uma UVS, tem um centro comunitário, tem uma escola. A gente tem esse entendimento de que território é isso. Se resume a esses dispositivos que estão espalhados aí no território. Só que se a gente está falando que é um território dinâmico, um território que é composto por relações sociais, a gente tem que levar em consideração essas relações sociais. E quando a gente traz isso para a atuação profissional, né, como que a gente pode pensar, então, um território que apresenta potencialidades para nós, né, no caso, para os usuários, né? Acho que a primeira coisa para a gente pensar aí, as meninas podem ir complementando, é entender de que quem monta esse território é o usuário, não é nós, profissionais, né? Eu acho que isso acontece muito dentro da saúde mental, acho que a gente tem ainda essa ideia de que, né, claro que não é a maioria, mas a gente falando de uma forma geral. Muitas vezes quem traça esse tratamento do usuário, tanto dentro do CAPS quanto nesse suposto território, somos nós profissionais. Então a gente fala, você vai vir no CAPS quinta e sexta, quarta-feira você vai lá na ONG fazer tal atividade, e na segunda você vai participar de não sei o que lá no seu território, ou você vai na UBS fazer exames. Geralmente, a gente coloca um tratamento de cima para baixo. Só que não adianta, porque quem é o protagonista desse tratamento é o usuário. Então, ele que vai criar esse território, né? Esse suposto território. E aí, até antes da gente começar, eu dei um exemplo para as meninas, né? Às vezes a gente traça um projeto terapêutico, né, que a gente fala, o PTS, que a gente chama, o projeto terapêutico nada mais né, quais são os elementos aí que vai entrar nesse projeto de tratamento desse usuário. E, geralmente, a gente vai e traça um projeto terapêutico lindo, maravilhoso. O usuário vai lá e não faz nada. A gente fala assim, mas o usuário ele não adere ao tratamento. É o que a gente mais ouve, né, nos casos. Mas o usuário não adere ao tratamento. E aí eu dei esse exemplo para as meninas, que estava lembrando. Um usuário que não tomava medicação, não tomava medicação em casa, não tomava no CAPS, não tomava na UBS, e aí, uma experiência muito interessante, né? Ele tomava medicação numa banca de jornal. O território que ele criou para si mesmo foi tomar o remédio na banca de jornal. Isso é ter uma atuação que seja, de fato, uma atuação que parta do princípio, né, de que esse usuário é o protagonista e de que ele vai tratar de que ele vai delimitar aí esse território, né?
Um dos textos também que a gente já trabalhou em aula, que falava de um caso onde o usuário ele não saía do quarto. O território dele era esse quarto. Ele se limitava nesse espaço aí. E aí o trabalho do CAPS foi de tentar mostrar para ele, né, através de enfim, não vou citar o caso todo aqui, mas de explorar outras partes da casa. Então, aquele território, para ele, que era só o quarto, se expandiu, passou a ser a sala, a área de fora. Então, a gente tem muito essa ideia que território é um espaço delimitado com vários dispositivos, e não é bem assim, né? Acho que se as meninas quiserem contribuir aí. E aí, te ouvindo, né, eu fico pensando que uma coisa interessante, por exemplo, né, uma ferramenta muito interessante para a gente entender esse território é a questão do ecomapa, né? É a gente entender aonde que esse usuário circula no território, né? E onde que estão os vínculos dele naquele território. Eu penso muito também na questão do AD, né? Quando a gente fala do território. Claro que vai estar em toda a saúde mental, mas eu penso principalmente da questão do AD, porque o AD tem algumas peculiaridades. Se a gente pensar em um usuário que ele está tentando, né, reduzir o consumo de drogas ou ficar abstinente, né, ele vai ter que modificar, talvez, né, e aí isso quem vai dizer para a gente é o usuário, não sou eu, ele vai ter que, talvez, realizar mudanças nesse território, né? Ah, mas então eu não posso mais passar por tal área, porque se eu passar ali, né, eu vou comprar, vou sentir vontade, isso vai ser um gatilho, né, para mim, assim. Ou até mesmo entender esse território também em termos de violência, por exemplo, né? Então, fulano, às vezes até no PTS a gente tinha que considerar isso, né? Assim, fulano não pode vir tal dia porque outra pessoa vai vir, né? Uhum. E eles não conversam entre si, né? Ou então, fulano matou o irmão de ciclano, então não pode colocar no mesmo dia. Então, acho que o território ele também se materializa dessas formas, né? E uma outra questão que eu penso muito também é a questão das residências terapêuticas, né? Como que isso é no... Como que a residência terapêutica existe e se expressa no território, né? Porque para certos territórios, a residência terapêutica vai ser uma casa de loucos, né? Outros territórios já vão conseguir ter uma relação melhor. E o que está diferenciando de um ou outro, né? A UBS está atendendo essas pessoas, né? Como que esses moradores das RPs circulam por esse território? Porque, teoricamente, eles podem circular, né? Claro que, assim, um ou outro, às vezes tem tá mais debilitado, né? E aí realmente precisa de, se for sair com acompanhante, alguma coisa assim. Mas, e aí por isso que eu penso também que a saúde mental, ela é muito extra-CAPS, né? E aí eu queria comentar um pouquinho sobre isso, assim, tipo, de forma rápida, que nesse território mais ampliado, né? Assim, nessa questão da saúde mental como algo fora do CAPS, mas como um direcionamento ético, político também, que é a questão por exemplo, das atividades que a gente faz internamente, como, por exemplo, o Carnaval da Saúde Mental e o 18 de maio, né? Por exemplo, que são coisas que eu acho que trabalham no território assim, de forma totalmente diferente, assim. E que eu acho que tem um impacto muito grande também, né? Eu acho que é um papel social, uma responsabilidade que a gente tem com os historiadores da reforma psiquiátrica de manter isso firme, assim, porque eu lembro, por exemplo, acho que era carnaval, que o moço parou a gente e falou assim, que bloco que é esse? Aí a gente explicou que era o bloco da saúde mental, né, de pessoas que antigamente ficavam internadas em hospitais psiquiátricos, e hoje em dia elas, né, têm o tratamento em liberdade, e que era isso que a gente estava
por isso que a gente estava ali, né, para poder exaltar essa liberdade, que a liberdade é terapêutica e tudo mais. E aí eu lembro que ele pegou e falou assim, mas tem doido aí? Por quê? Essa ideia do doido, né, é uma ideia do doido que não pode estar no território, que não pode estar aqui na rua, pulando carnaval, que não pode estar feliz. Como assim o doido está tendo prazer, né? E está aqui convivendo no mesmo espaço que eu? Ele é perigoso, né? E aí a gente fez, nesse dia, eu lembro que a gente conversando ali, né? Trocando ideia mesmo com esse rapaz que parou a gente explicou, né? Que para você ver, né? Como que tá funcionando. Assim, claro que esse funcionando, a gente tem vários questionamentos sobre isso, mas é um papel também psicoeducativo, né? Porque às vezes ele, por exemplo, pode ter alguém na família que está passando por um problema e não conhece o CAPS, né? Não pensa sobre isso, e também para ir quebrando aos poucos esse preconceito, né? E aí tem outros exemplos, como o piquenique que a gente fez, a gente poderia ficar conversando aqui o resto do dia. Oi, Júlia, você me fez lembrar. Primeira coisa, só para pontuar, o Ecomapa, gente, é um dispositivo, um instrumento que tem, na verdade, é onde você identifica quais são os dispositivos desse território. Então, do território, né, desse usuário. Então, você traça aí, né, se no caso o usuário tem residência fixa, você traça aí o que tem de disponível aí perto de onde ele mora e tudo mais. E interessante, Júlia, que quando você estava falando do Ecomapa, eu lembro que eu fiz um Ecomapa de uma residência terapêutica. E aí, hoje a gente questiona, né? Como era esse Ecomapa? O que tinha em volta dessa residência de dispositivos? Escola, posto de saúde, pracinha e tal. E eu tive uma aula sobre território e geralmente a gente faz os ecomapas dessa forma, só coloca os dispositivos. Nessa aula, a moça que foi apresentar para a gente, ela apresentou como se fosse um ecomapa, mas aí não era da área da saúde, nada a ver sobre isso, era de uma favela do Rio, e eles traçaram justamente essa ideia de território a partir de uma visão crítica. Então, por exemplo, tinha uma linhazinha toda traçadinha assim, onde aí eles colocaram assim, zona de violência. Ou, por exemplo, boca de fumo aqui, grande tráfico de pessoas. Então, acho que esse ecomapa, que hoje, né, claro, que talvez eu faria de outra forma, ele também tem que expressar essas relações, é o que você disse. Às vezes um usuário, né, do CAPS AD, ele não passa por determinada rua, porque ele tem conflito ali. Isso tem que aparecer nesse ecomapa. Isso é de fato fazer o ecomapa baseado no território que esse sujeito, um território amplo, né, um território que o Milton fala, um território usado, né? Então, não só esses dispositivos materiais, mas também essas relações que aparecem, né? E outra coisa que você falou da residência terapêutica que eu lembrei, de como a gente tem, né, equívocos mesmo. Eu lembro que quando eu acompanhava essa residência terapêutica, eu fiz esse ecomapa com esses dispositivos e, na verdade, o que precisava mais ser trabalhado de imediato era a relação com os vizinhos. E assim, a gente às vezes traça todo um plano, vamos sensibilizar o posto de saúde, vamos trazer a escola como um espaço aí, talvez, de possibilidade de participação, uma ONG tem ginástica, e às vezes o problema está ali do lado, de imediato, né? Eu lembro que essa residência, ela não tinha contato com ninguém, né? Era uma rua sem saída, e os vizinhos não gostavam das meninas, né? Era uma residência feminina, e tinha um sério problema de relação mesmo ali, às vezes, eu lembro de uma vez que eu passei, a moça perguntou, mas o que é isso daí? Então, às vezes o trabalho é muito menor do que a gente projeta aí na nossa cabeça, né? Justamente trabalhar nesse território possível, aí, entender quais são essas relações que estão aí, né? Acho que é isso. Eu acho que você até quer falar alguma coisa, fazer alguma contribuição? Acho que essa questão do território, a gente pode pensar nele como um conjunto de recursos e pode pensar nele como um território existencial, né? Que é onde aquela pessoa vai realmente existir, né? De fato existir. E dentro disso, eu sempre quando falo dessa questão de território, o que me vem mais à cabeça é a questão da residência terapêutica mesmo. Porque a gente tem que, de acordo com algumas discussões que a gente já teve em reunião de equipe, em CAPs, né? Porque a gente tem que pensar, a gente está pensando numa inserção, né, muito em aspas, assim, é uma inserção
no serviço ou uma inserção no existencial, assim, uma inserção no território, realmente? Direito de cidadania. Isso, exatamente, porque não é porque uma pessoa está frequentando o CAPS que ela está bem. Às vezes, quem está lá no CAPS não está tão bem quanto quem está na residência terapêutica fala assim, olha, eu não quero ir no CAPS, eu não quero ir lá. Às vezes, os recursos que ela tem lá perto de onde ela mora, perto da casa dela, são recursos que surtem um efeito muito mais prazeroso para ela do que a oficina do CAPS. A gente tem que lidar com isso. É uma frustração, às vezes, que vem do próprio profissional. Ela fala assim, poxa, ele não quer participar da minha oficina. Eu falo assim, olha... Não adere. Não adere, né, esse negócio de... Não adere. E teve, na época que eu fazia o projeto de acompanhante terapêutico, né, isso foi antes de eu formar, eu ia nas residências terapêuticas, a gente tinha o objetivo de tentar fazer as pessoas que moravam nas residências terapêuticas, né, os usuários, a se apropriarem mais do território. Por exemplo, quem marcava consulta, quem agendava consulta das moradores da residência terapêutica era o cuidador. Toda residência terapêutica tem um cuidador. Então, a gente tentava ir com o usuário para marcar a consulta dele, e junto com ele, porque dessa forma ele ia até a UBS, ele ia conhecer a UBS, ele ia saber aonde recorrer, que é diferente de você marcar, de você agendar uma consulta para ele e dizer, olha, ele está acessando a UBS, está acessando por intermédio. E teve também uma colega minha que ela fez um trabalho além do território, vamos colocar assim, além do bairro, né? Além do próprio bairro, que a gente pensa no território, às vezes a gente pensa muito assim, o bairro, ele vai muito no bairro. Ela fez passeios mesmo com as pessoas, como ela era acompanhante terapêutica, e ela fez passeios. A pessoa estava querendo ir numa praça que ficava mais no centro da cidade. Então, como que foi esse movimento? Olha, vamos pegar um ônibus, eu vou com você junto, vamos de ônibus, você vai lá ver como que você vai acessar esses recursos. E ela ficou um bom tempo no projeto, ela deve ter ficado uns 2 anos, e no início era difícil das pessoas saírem do próprio quarto. Sair do quarto para ir para a sala. Foi um trabalho muito de formiguinha. Aí depois foi do quarto para a sala, da sala para a porta de entrada. Depois estava abrindo a porta para ela chegar. Depois ela estava indo junto na praça do bairro. Depois estava pegando o ônibus e indo até o centro da cidade. Então, de explorar os espaços, mas tentando buscar sempre articular, né, essa questão da territorialidade com a autonomia da pessoa. Sim, com certeza. Bom, gente, acho que a gente vai ter que finalizar. Nós falamos muito, né? Deixa eu colocar aqui para nós três aparecer na tela. Acho que nós falamos demais. Foi ótimo. Ai, por que não tá dando? Eu queria agradecer o convite de vocês, acho que foi muito bom, é muito bom lembrar da residência, né, acho que dá saudade aí, por incrível que pareça, a gente tinha essa ideia, nossa, acaba logo, que era muito cansativo, né, mas há muita saudade, principalmente dos usuários, né, de trabalhar em equipe, acho que, inegavelmente, a gente aprendeu muito, né, acho que tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Acho que é comum para nós aqui, acho que a experiência da residência, ela faz a gente crescer muito enquanto profissional, né? Acho que no meu caso, né, eu nunca tinha trabalhado antes, assim, num emprego formal, né? Então, a residência foi, de fato, meu primeiro emprego, vamos dizer assim. E a gente entra muito inseguro, né, com muito medo de como vai ser. Então, a residência proporciona a gente ter aí uma segurança, né, através da tutoria, da preceptoria, né? Só para esclarecer, no campo, a gente tinha um assistente social, no caso, cada um com a sua área, né, como preceptor. Então, a gente tinha que se reportar a esse preceptor, nós fazíamos atividades sozinhas, mas a gente tinha aí um apoio, né? Assim como o tutor, que era um professor da faculdade, que tinha parceria aí com a residência. Então, assim, foi muito bom relembrar, queria agradecer mais uma vez vocês. Espero que a gente faça mais rodas de conversa, né? Acho que deu muito assunto aí, ficou para trás. E agradecer, meninas.
pela oportunidade aí da tarde de hoje. Vocês querem falar mais alguma coisa para eu encerrar a gravação? É só agradecer mesmo pelo convite, né? Que é sempre muito bom poder falar sobre essas experiências, né? E quem sabe até motivar o pessoal a ir também, a vir para a residência. E é isso, né? Só agradecer mesmo. Obrigada, Lara, né? Muito bom rever vocês, Lara e Júlia. Queria agradecer também, né? E como a Ju falou dessa questão da motivação, né? Eu acho que é importante a gente falar dessas experiências que foram boas e em algum momento também dolorosas, né? Assim, no sentido de que a gente também tinha desafios, porque hoje em dia a saúde mental ela vem enfrentando diversos processos, como você pontuou, né, na live, e aí eu acho que trazer essas experiências é uma tentativa de motivar mesmo, no sentido de que existe também um caminho, existe possibilidades, né? Que o desafio ele não nos paralise, né? Mas que ele nos movimente, né? Nesse sentido, para a gente continuar lutando por um serviço público de saúde, né? E uma saúde mental de qualidade aí para as pessoas. E se cuidem, fiquem em casa. Fiquem em casa. Fiquem em casa. Gente, então tá bom, vou finalizar a gravação aqui, tá?